Mas hoje à noite nós queremos juntos fazer um resumo da nossa visão, da nossa missão e dos nossos valores. A nossa igreja está caminhando para um certo destino. E nós queremos que você, membro, você que é frequentador, que vai se tornar membro algum dia, que vocês entendam o que é que nós estamos abraçando, o que é que nós queremos valorizar no nosso ministério. E tudo que nós vamos ver hoje à noite está baseado nas Escrituras. Então hoje à noite não vai ser a série que nós temos estudado até aqui. Hoje à noite vai ser um resumo de 5 anos. Por quê? Porque no mês que vem, na verdade daqui a poucas semanas, nós estaremos completando 5 anos desde que começaram os primeiros estudos da Igreja Bíblica Batista do Eusébio. Na época, era só alguns estudos. A nossa igreja apenas se tornou uma igreja independente no ano 2020, em fevereiro, né? Dia 16 de fevereiro de 2020. Quantos estão aqui desde o primeiro domingo que começaram alguns estudos em 2017? Alguém? Só eu. Eu faltei o primeiro, eu fui no segundo, né? Desculpa. Não, eu estava ainda de mudança para São Paulo para cá. Eu estava no segundo domingo, certo? Se o Bruno estivesse aqui hoje à noite, ele está doente, mas o Bruno e a Fabi estavam presentes nesse primeiro encontro. Mas nós começamos ali na NAEC. Para quem não sabe, nós passamos mais de um ano nos reunindo na NAEC, domingo pela manhã, fazendo alguns estudos bíblicos durante a semana, e com o objetivo de estabelecer aqui na comunidade de Eusébio uma igreja bíblica, uma igreja que pregue o evangelho. Não que não tinham outros, certamente há outras igrejas aqui nessa cidade que pregam o evangelho, mas nós vemos que é uma cidade que está crescendo rapidamente, e com esse crescimento, nós não estamos vendo o mesmo tanto de igrejas para dar conta do crescimento. Quer dizer o quê? O meu coração é de ver muitas igrejas sendo plantadas aqui nessa cidade, de ver a obra do Senhor expandir para outros bairros, para Camará, para Coité. Nós queremos ver o Evangelho de Jesus Cristo se expandir aqui nessa comunidade. E se você está aqui hoje à noite e talvez tenha nos visitado, talvez ainda não tenha se tornado membro, vai ser uma noite importante para você ouvir um pouquinho do que está no nosso coração. Quais são os nossos valores, as nossas prioridades, porque se você está aqui hoje à noite pensando que essa igreja é de certa forma, mas você tem se decepcionado por uma razão ou outra, nós queremos voltar para as Escrituras e mostrar que nós estamos caminhando baseado naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado e aquilo que Deus espera de nós como igreja. Então, hoje à noite nós vamos renovar a visão. Eu não estou falando sobre uma visão que você tem porque está tomando um remédio forte, mas a visão daquilo que nós imaginamos que vai ser a Igreja Bíblica Batista do Eusébio. Onde é que nós antecipamos chegar? Eu vou compartilhar com vocês uma ilustração bem interessante que coloca numa estrada os nossos valores, a nossa visão e a nossa missão. Para você entender um pouco melhor o que tudo isso significa, a nossa visão seria aquela placa verde, certo? É onde nós estamos indo. É aquilo que está lá na nossa frente, nós antecipamos ser certas coisas. Eu vou digerir esse conteúdo depois de nós lermos o trecho. A pista com suas faixas é onde nós encontramos a missão. É aquilo que nós fazemos para chegar na nossa visão. E nos lados nós temos os nossos valores, ou digamos a nossa cultura. É o guarda-corpo, né? É aquilo que nos mantém na pista para não nos desviarmos de um lado para o outro. Eu vou mostrar depois essa ferramenta, simplesmente uma maneira objetiva de nós enxergarmos todos esses detalhes. Eu já ouvi muita gente dizer, eu não entendo a diferença entre visão e missão, né? Visão é onde queremos chegar e a missão é como nós vamos chegar. Então são duas coisas diferentes, mas eu creio que ao estudarmos a palavra de Deus hoje à noite, isso aqui vai se tornar bem óbvio para vocês. Tem um pastor
que disse o seguinte: se você estiver mirando em nada, certamente acertará em cheio. Entenderam? Se você está mirando em nada, você vai acertar 100% das vezes. Nós não queremos ser assim, nós queremos mirar naquilo que Deus tem nos dado na sua palavra como uma visão. Então eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias hoje à noite em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Deixa eu só lhes dar um pouquinho o pano de fundo desse trecho. Capítulo 1, nós encontramos a ascensão de Jesus, mas antes dele voltar ao céu, ele falou para os seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E pouco depois, Jesus voltou ao céu. Ele deixou essa comissão com os seus discípulos de serem testemunhas, não somente onde eles estavam, mas de levar essa mensagem, de representar o Evangelho em toda a face da terra. Depois nós encontramos a escolha de outro apóstolo para tomar o lugar de Judas Iscariote, que traiu Jesus. E no capítulo 2 nós encontramos, 10 dias após a ascensão de Jesus, o dia de Pentecostes. O dia em que Deus derrama o seu Espírito de uma forma singular sobre a igreja. E as pessoas que conhecem a Cristo, aqueles que estavam reunidos naquele cenáculo, orando e aguardando a vinda do Espírito, eles começam a pregar o Evangelho em outras línguas que até então eles não conheciam. Então, por exemplo, Pedro falava em grego, um pouco de aramaico, de repente ele começa a pregar o Evangelho em chinês, né? Isso é o que aconteceu, porque ali no dia de Pentecostes nós tínhamos pessoas de toda a parte do mundo, judeus que vinham para celebrar depois da Páscoa, depois de todos esses eventos que nós vimos na vida de Jesus. O dia de Pentecostes era uma celebração, na verdade, que vinha do Antigo Testamento. Era uma celebração de safra, uma celebração de colheita, uma celebração para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E ali no dia de Pentecostes, a igreja nasce. O Espírito de Deus vem sobre os seus discípulos e eles pregam o Evangelho. E o apóstolo Pedro se levanta e prega o Evangelho, e nós encontramos naquele evento 3.000 homens se convertendo. Então 3.000, juntando mulheres e crianças, com certeza passou de 5.000 pessoas ali, naquele momento, que creram no Evangelho de Jesus Cristo e foram salvos. Esse trecho que nós encontramos aqui, dos versículos 42 ao 47, é um retrato, é como se nós pudéssemos olhar para a vida e a atividade da nova igreja, certo? Tinham milhares de pessoas, com certeza alguns ainda tinham ficado depois do dia de Pentecoste, outros talvez voltado para casa, mas o que nós encontramos é uma concentração ali em Jerusalém de pessoas convertidas, pessoas salvas, que creem no Evangelho de Jesus Cristo, e agora nós vemos a atividade da igreja primitiva. E o que nós vamos descobrir é que na atividade daquela igreja, nós vamos ver princípios que vão passar de geração em geração, e são princípios que são relevantes até para nós hoje, aqui em 2022, na cidade do Eusébio. Diz assim a palavra de Deus, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que trecho maravilhoso, hein? Nós encontramos esse novo movimento que vai ser chamado ao longo de Atos o caminho. Aqueles que seguem o caminho. E aqueles que seguem o caminho são aqueles que são devotos a Jesus Cristo, que confessam Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. E a igreja, a partir daqui, vai começar a ter as suas manifestações locais. Então, a partir daqui, ao longo do livro de Atos, nós encontramos o evangelho se expandindo, não somente em Jerusalém, depois Judeia, vai alcançar Samaria, eventualmente vai chegar até os confins da terra. E hoje você e eu nos beneficiamos em parte por causa do evangelho que foi até os confins da terra, que chegou até aqui nas nossas vidas. Mas nós temos aqui primeiro em Jerusalém, essa concentração de novos crentes e convertidos, alguns que já eram discípulos, outros que tinham se convertido, e nós nem sabemos quantas casas tinham de crentes. Simplesmente diz que eles se reuniam de casa em casa, fazendo certas coisas. A atividade da igreja foi assim no início. Eles se reuniam de casa em casa, perseverando na doutrina dos apóstolos, desfrutando de comunhão. Eles comiam juntos, era junta panela. Tinham aqueles que tinham necessidade financeira. E muitos comentaristas vão sugerir que naquela igreja primitiva, tinham muitos que perderam seus empregos, talvez perderam suas casas simplesmente porque começaram a seguir Jesus Cristo, ou o evangelho de Jesus Cristo. Então a igreja está ali de olho um no outro, nas necessidades, e eles estão abraçando aqueles que são mais pobres, e eles estão vendendo aquilo que têm para cuidar das pessoas, e nisso a gente vê uma demonstração de amor, de ministério, de comunhão, de acolhimento. E tem igrejas até hoje em dia que fazem justamente isso. Todos os membros da igreja vendem o que têm e vivem no acampamento, como se fosse num espaço onde todos estão morando juntos, tendo tudo em comum, tendo horta, tendo pomar, e eles vivem nessas comunidades. Existem grupos de cristãos que vivem desta forma, mas eu não creio que nós precisamos tirar todos os aspectos daquela cultura, porque isso era algo novo, e tinham pessoas que não tinham casa, então certamente, como igreja, quando nós vemos alguém passando necessidade, nós vamos ajudar. Mas isso não quer dizer que você tem que vender o seu carro necessariamente. Não quer dizer necessariamente que você tem que vender o seu terreno. Isso aqui está nos dando princípios, está nos mostrando como era a vida e a atividade, certo? Uma coisa que nós aprendemos ao estudarmos a palavra de Deus é que nem tudo que é descrito deve ser prescrito. Entenderam? Então, às vezes, a gente vai simplesmente ler relatos de acontecimentos e podemos extrair princípios que são aplicáveis em todos os contextos, mas isso não necessariamente tem que dizer que nós vamos fazer todas as mesmas coisas igualmente. Vamos lá, então. Pegando esse texto, nós queremos observar hoje à noite a nossa visão, nossa missão e os nossos valores. Se você prestou atenção aqui no telão, eu coloquei o trecho e eu coloquei diversas cores. E você vai ver o porquê daqui a pouco, porque eu coloquei uma cor para cada um dos nossos princípios ou pontos da nossa visão. O pintor da Idade Média, Michelangelo, ele disse: o maior perigo para a maioria de nós não é mirar muito alto e errar, mas é mirar muito baixo e acertar. Também falando sobre a ideia de mirar em alguma coisa. Meus irmãos, nós não queremos mirar em mesmice, nós queremos mirar nos objetivos de Deus, certo? Nós não queremos ficar aqui numa concentração de 20, 30 pessoas e
alegre porque não tem nada novo, porque a gente não tem que receber pessoas novas, diferentes de nós, né? Não, nós queremos ter uma visão ampla, uma visão maior de alcançar o mundo com o Evangelho, mas isso começa aqui conosco. Começa com corações que estão abertos para a visão de Deus para o mundo, a visão global de Deus de redimir um povo para si, de pregar o Evangelho às pessoas ao nosso redor, aqui na nossa comunidade, em nossas vizinhanças, em nosso trabalho, mas também enviando missionários para outras partes do mundo, para que juntos como igreja possamos participar da grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Se você parar e pensar um pouquinho sobre a igreja não é como um celular, como um iPhone, né? O meu celular, eu posso configurar ele do jeito que eu quero, né? Posso baixar os aplicativos que me agradam, que atendem às minhas necessidades. Eu vou colocar a imagem, uma foto da minha esposa, né? Sempre ver o rosto lindo dela. E seu celular, com certeza, é bem diferente do meu. Aquilo que você prioriza como aplicativo vai ser num lugar diferente do que no meu. Mas a igreja não é assim, meu querido. A igreja não é você encontrar uma igreja que atende sua necessidade específica, o meu desejo. Eu quero uma igreja que seja assim, que tenha um pastor que senta num banco bonitinho, as luzes baixas, e aquele holofote, ele sentado ali com a garrafa d'água. Eu tenho um copo d'água, mas cara bem bonitão, né? Bem jovem, falando na linguagem da juventude. Uma banda que, puxa, eu amo a música, eu fico muito bem entrosado com as pessoas. Tem um ministério de jovens fantástico, né? Tem até tirolesa na igreja. Acha brincadeira? Eu conheço igreja que tem tirolesa, viu? Só para vocês prestarem atenção. É assim que deve ser a igreja? É a gente procurar um lugar que atenda às minhas exigências específicas? Eu vou sugerir que não. A igreja não é assim. A igreja tem os seus moldes estabelecidos por Deus, por Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. E nós, como igreja, precisamos olhar na palavra de Deus e dizer o que é que Deus espera de nós, como igreja local aqui na cidade de Eusébio. Então, uma declaração da nossa visão. Se você fizer o curso de membresia, se você já fez o curso de membresia, certamente você vai se lembrar dessa declaração ou afirmação da nossa visão, que diz o seguinte: nossa visão é de ser uma igreja que alcança pessoas sem Cristo em Eusébio e região, com o objetivo de vê-las crer em Jesus Cristo como Salvador e se tornar parte da igreja. À medida que pessoas sejam salvas, vamos levá-las à maturidade por meio do discipulado intencional. Também queremos ser uma igreja que visa o treinamento e preparo de seus membros para servirem no ministério da igreja. Finalmente, sonhamos em ser uma igreja que envia os seus membros na missão de fazer discípulos de Jesus Cristo entre todos os povos. Buscaremos alcançar essa visão para a glória de Deus. Amém? Vocês estão juntos? Então, ao terminar hoje à noite, se você está junto, meu amigo, a gente tem coisa para você fazer. Por quê? Porque acabamos nesse último meio ano, nós saímos de uma pandemia que deu uma pausa, brecou tudo, né, na nossa visão. Inclusive, eu ainda estou recuperando de algumas sequelas que a Covid deixou comigo, mas agora é hora de agir. Agora é hora de colocar a mão na massa e de servir a Deus, de arregaçar as mangas, de ter pés empoeirados, porque nós estamos indo e caminhando, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Então isso é a declaração da nossa visão. Nós podemos tirar dessa declaração de visão 5 princípios, e você talvez nunca viu esse gráfico, eu só fiz um gráfico bem simplesinho para nos ajudar a pensar, certo? No centro está
o foco principal, que é a adoração, é o cultuar ou glorificar a Deus. Você vê que eu coloquei tudo na letra C para a gente gravar, tá certo? No curso de membresia não estão com letra C não, viu gente? São outras letras. Mas a ideia é adoração. Nós existimos como seres humanos, como igreja, para glorificar a Deus em todas as coisas. Inclusive, vocês podem esperar que no próximo ano, o tema central do ano inteiro vai ser a glória de Deus. Certo? Tudo que nós fazemos vai focar nisso. Vamos estudar no livro de Êxodo, a glória de Deus sendo manifestada para Moisés e para o seu povo. Nós vamos, durante o retiro de carnaval, falar sobre a glória de Deus na família, descobrir como famílias devem viver para a glória de Deus. O cultuar faz parte de tudo que nós fazemos. A glória de Deus está no centro. Então, se nós pararmos para perguntar, determinado ministério, a gente realmente está alcançando esse objetivo? Nós realmente estamos glorificando a Deus? Ou passou a ser só um entretenimento, ou uma atividade gostosa, né? A gente sempre tem que mirar nesse objetivo. Depois nós temos os 4 que vão sair desse primeiro objetivo, que nós começamos ali com conectar. Conectar é a congregação, é a pessoa fazer parte do corpo de Cristo. Podemos dizer que é comunhão, é vivermos unidos, assim como nós observamos em Atos capítulo 2, diz que eles tinham tudo em comum. Não quer dizer que eles todos pensavam politicamente do mesmo jeito não, viu gente? Ter tudo em comum quer dizer que eles estavam unidos nos propósitos que Deus tinha lhes dado. Depois o crescer. Podemos chamar isso de discipulado, podemos chamar isso de crescimento e maturidade, mas é a ideia de que como igreja, nós juntos estamos crescendo. Se você estudar Efésios capítulo 4, você vai encontrar ali alguns dons espirituais dados para edificar a igreja ou para equipar a igreja, a fim de que a igreja esteja plenamente preparada para todo o ministério, para todo o serviço. E ali, continuando naquele trecho, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo, que é a igreja, e que toda a igreja está crescendo em maturidade. Há uma ideia de que o crescimento é um crescimento como corpo, né? Muitas vezes, por conta da nossa cultura individualista, nós tendemos a pensar sobre crescimento espiritual como a minha jornada espiritual. Eu estou crescendo espiritualmente. Mas, irmãos, há um conceito muito importante no Novo Testamento em que nós, como igreja, estamos crescendo e estamos sendo preparados para sermos apresentados a Cristo como a noiva. Então, nesse sentido, nós queremos não só trabalhar individualmente o seu crescimento, mas como igreja que nós juntos possamos crescer e alcançar certas metas estabelecidas por Deus. O cuidar. Eu usei essa palavra aí para falar sobre ministério, servir uns aos outros, né? Ali na igreja primitiva, eles estavam servindo uns aos outros. Uma pessoa tinha necessidade, então, a gente vê até o exemplo de Barnabé mais tarde, que Barnabé vai vender um terreno com alegria de coração, com generosidade fluindo, e ele vai e apresenta isso aos apóstolos, e os apóstolos em seguida vão distribuir para atender às necessidades do povo. A ideia é essa: nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus, não para viver isolados uns dos outros, só prestando atenção em nossas necessidades. Mas Deus nos chama para fazer parte do corpo de Cristo, para servir a Deus em primeiro lugar, mas para servir ao próximo. Nós chamamos isso de ministério. É o serviço cristão. Então, se você está aqui hoje à noite e você talvez tenha frequentado, talvez já é membro, talvez não é, mas você não está engajado em nenhum ministério da igreja, você simplesmente senta no banco, assiste o culto. Meu querido, meu desafio para você é que você nos procure, porque nós queremos envolver todas as pessoas. Porque nós cremos que o envolvimento de todos é de tremenda importância para a igreja. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo, na verdade, de 12 a 14, ele vai falar sobre o corpo e todas as suas partes, que cada parte é importante. A mão,
A cabeça é Cristo, mas as pernas, o pé, a língua, cada parte do corpo é importante. E assim, cada um de vocês é importante. Então, seja você uma pessoa que dá uma varrida aqui dentro, uma pessoa que cuida das crianças no berçário, ou alguém que está cantando aqui na frente, meus queridos, diante de Deus, tudo isso é uma oferta agradável. Tudo isso é oferecido em ministério, mas também é feito para servir o nosso próximo. Comunicar. Aqui nós podemos falar sobre o evangelismo, né? Como igreja, nós existimos não apenas para nós mesmos. Tem muitas igrejas que estão voltadas para si mesmas e nunca crescem além das suas paredes. E paredes eu quero usar figurativamente porque a igreja não é um prédio. Nós já sabemos disso, temos falado muito aqui na igreja. Mas tem igrejas que estão contentes no tamanho que elas estão. Igrejas que estão contentes em não mudar nada e sempre ser o mesmo. Meus queridos, sabe o que acontece com essas igrejas? Elas morrem. Igreja que não cresce, igreja que não está avançando, é uma igreja que vai morrer. Por quê? Porque um dia todo mundo aqui vai ficar mais velho, né? E se não tiver adolescentes e crianças fazendo parte dessa comunidade, a gente vê que a igreja, com o passar do tempo, ela vai morrer. Isso talvez você nunca viu. Eu já vi. Nós temos, pessoalmente, igrejas mantenedoras lá nos Estados Unidos que anos atrás tinham centenas de pessoas e hoje tem 20, 30 e todos com cabelo branco. Aí você pensa, será que essa igreja está realmente alcançando o objetivo de pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, ou a intenção e os propósitos estão totalmente voltados para nós mesmos? Nosso desafio como igreja, meu querido, é de sair da nossa zona de conforto. Receber pessoas novas vai exigir algumas coisas de nós. E caminhando daqui para frente, nosso objetivo é comprar terreno, construir. Nós estamos caminhando bem perto desse objetivo. Mas no momento que isso acontecer, você precisa esperar que a igreja cresça, que vamos ter mais assentos, vamos ter mais espaço para alcançar e para servir as necessidades espirituais. Mas para esse fim, você tem que estar preparado para receber pessoas diferentes de você. Você tem que estar preparado para abraçar algumas coisas novas. Eu não estou falando de coisas novas quanto àquilo que a palavra ensina, mas eu estou falando sobre alguns ministérios novos, de repente, um estilo diferente de uma coisa ou outra. Eu só quero que você esteja com o coração aberto para comunicar o evangelho com clareza àqueles que Deus trouxer para nós. E isso pode ser diferente do que nós temos experimentado até hoje aqui nesse local. Eu tenho ouvido de alguns que têm nos visitado e não voltaram porque tem semanas aqui onde não tem mais espaço para sentar. Hoje está um pouco mais vazio, mas não sei se você tem prestado atenção. Tem dias que nós temos 10 pessoas de pé ali atrás porque não tem espaço para sentar. Isso para mim é um problema, porque se nós queremos continuar a crescer como igreja, queremos continuar a alcançar vidas ao redor de nós, nós devemos também almejar um espaço maior que possa atender esse crescimento. A igreja precisa de prédio? Não. Tem muitos lugares no mundo onde a igreja não tem prédio, mas é uma ferramenta que Deus tem nos dado, uma ferramenta muito eficaz para ser um ponto de encontro para a igreja e para ser um lugar a partir do qual o evangelho está sendo pregado. Então isso é o comunicar, pregar o evangelho. Deu para entender com clareza esses 5 pontos? Eu acho dificilmente você vai poder debater comigo que um desses não seja uma das nossas prioridades bíblicas, né? A Bíblia ensina que a igreja estava fazendo justamente isso. Então vocês estão vendo as cores? Essas cores eu marquei ali no texto, onde é que nós encontramos. Então vamos voltar lá. Aqui em cima nós encontramos que a igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Isso aí, meus queridos, é
o crescer, é o discipulado. A palavra de Deus estava sendo pregada e com isso eles estavam orando, partindo pão, e há alguns que pensam que aqui o partir do pão é diferente do que as refeições mencionadas embaixo. Provavelmente está se tratando da ceia do Senhor. Mas um pouquinho antes, em Atos 2, novos crentes foram batizados, e aqui a igreja está se reunindo, ouvindo a palavra de Deus pregada pelos apóstolos, e eles estão celebrando a ceia do Senhor, lembrando aquilo que Jesus Cristo fez. Então, coloquei no verde, porque isso aí é o crescer. O azul, estavam juntos, tinham tudo em comum, partiam pão de casa em casa. A ideia aqui é a conexão, é a palavra que é usada, que eles estavam unidos ali em comunhão, a palavra é koinonia. Vocês provavelmente já ouviram esse termo, né? Koinonia é um termo que é rico em conteúdo, porque não é só comunhão em estarmos juntos um do outro, mas é comunhão em entender que nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Salvador, nós temos os mesmos objetivos de viver para a glória de Deus, de pregar o Evangelho. E essa koinonia é a igreja vivendo em comunhão e tendo tudo isso em comum. Eu tenho um pastor amigo que a igreja dele é a Igreja Batista Koinonia. Eu acho lindo. Koinonia é uma palavra rica que fala sobre todos os outros valores e propósitos, porque é a igreja como corpo, vivendo e avançando o Evangelho de Jesus Cristo. Depois nós encontramos aqui vendendo propriedades, bens, distribuindo produto entre todos. Isso aí é o ministério, é servindo, atendendo às necessidades uns dos outros. Cada igreja vai ter um rosto um pouquinho diferente, né? Você que já veio de outra igreja, com certeza você viu coisas diferentes aqui de como era lá. O pastor aqui não usa gravata e terno, talvez você se escandalizou, mas depois você entendeu que as nossas vestimentas não têm nada a ver com o nosso coração, desde que sejam modestos, e vocês entenderam. Eu digo isso porque parece brincadeira, mas tem igreja que leva isso aos exageros, viu, meus queridos? Tem uma igreja, na verdade, uma seita lá nos Estados Unidos, na Flórida, onde todo mundo assiste o culto pelado, certo? Verdade. O pastor prega desse jeito, é uma aberração, mas existe. Eu vi numa reportagem lá nos Estados Unidos. Terrível. Vamos lá, nada a ver, eu estou fugindo do assunto, né? Vamos lá. Eles perseveraram unânimes no templo, louvando a Deus, em cada alma havia temor. Gente, isso é a ideia de glorificar, eles estavam juntos, cultuando a Deus. Muitos deles, judeus, ainda estavam indo no templo, porque o templo era um lugar onde eles ouviam a palavra de Deus. Era um lugar de adoração. Então, dizer que era errado, eles estavam perseverando unânimes no templo? Não. Até os apóstolos iam lá no templo pregar para as pessoas que estavam reunidas ali no pátio. Mas eles estavam louvando a Deus enquanto faziam tudo isso. A glória de Deus era central em tudo que eles faziam. E finalmente o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Como é que eles são salvos? A pregação do Evangelho. A gente vê o apóstolo Pedro pregando, 3.000 são salvos, e isso continua. O Senhor estava acrescentando dia após dia, e logo, pouco depois, já atinge o número de 5.000. E a igreja crescendo, crescendo. E Deus está acrescentando dia a dia aqueles que estão sendo salvos, apesar da perseguição. Se você tem estudado o livro de Atos, você vê que a perseguição, ela aumenta. Mas à medida que a perseguição aumenta, a igreja cresce ainda mais. Interessante como isso acontece. Por quê? Porque muitos dos judeus que estavam concentrados ali em Jerusalém, quando chega a perseguição, eles se espalham pela região. E ao se espalharem, o que eles fizeram? Pregavam o evangelho aonde iam. Foi assim que o evangelho chegou até Antioquia da Síria. E a partir dali, o apóstolo Paulo vai levar o evangelho, Barnabé, Silas e outros, até a Europa. Nós não sabemos se ele chegou
a Espanha era o objetivo dele. A gente não tem um relato dizendo que chegou. Alguns pensam que chegou, mas a ideia é que o evangelho estava sempre avançando. E isso porque o evangelho estava sendo pregado, a igreja crescia. Então nós temos aí os 5 propósitos, valores. E tem o Conrado cantando, né? Amém, louvando a Deus. Agora, quando a gente fala sobre a nossa visão, há aspectos verticais e aspectos horizontais. Se dá para entender isso. Pensando de aspectos verticais, é nosso relacionamento com Deus, né? É glorificar a Deus, é o nosso andar com Deus. Mas há um aspecto horizontal, em nós servimos um ao outro, nós crescemos e discipulamos os outros. E então a vida da igreja sempre tem esses 2 componentes, vertical e horizontal. Desculpa, vamos passar rapidinho aqui. A glória de Deus é a nossa meta principal. Eu esqueci de avançar, tá vendo? Queremos trazer pessoas à família de Deus, queremos levar pessoas à maturidade espiritual, queremos equipar cada pessoa no serviço cristão, queremos pregar o evangelho aos perdidos. Então tem duas coisas que nós baseamos os nossos propósitos e princípios, que é o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento nós encontramos ali em Mateus capítulo 22, quando Jesus é perguntado qual é o maior mandamento. Os fariseus pensando que ele ia escolher um entre muitos, mas Jesus disse não. O maior mandamento é amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Nisso consiste toda a lei e os profetas. O grande mandamento não somente tem um aspecto vertical, mas também horizontal. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. É o servir. Mas a grande comissão vai levar isso ainda um pouquinho mais adiante. Porque na grande comissão nós entendemos que não é só amar uns aos outros como irmãos, mas é de levar essa mensagem àqueles que estão longe de Cristo. Aqueles, talvez aqui no nosso bairro, mas pessoas que estão separadas de Deus, pessoas que estão distantes de Jesus Cristo. Então nós queremos ajudar pessoas a entender esse foco vertical e esse foco horizontal, que é amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos de todas as nações. Então vamos voltar aqui para a nossa estrada, certo? Isso aí dá para entender para onde estamos caminhando. Você pode dizer, pastor, mas tem uma certa área na nossa igreja que está faltando um pouquinho, né? Talvez a gente não atingiu muito bem ainda um desses objetivos. Beleza, vamos juntos caminhar para alcançar isso, né? Não estou dizendo hoje à noite que a nossa visão diz que nós estamos fazendo perfeitamente todas essas coisas, não. Há áreas onde precisamos melhorar, há áreas onde precisamos crescer. De vez em quando a gente ouve alguém que faz alguma reclamação ou uma observação sobre algo que está faltando na igreja ou algo que poderia melhorar. Meus queridos, todas as igrejas locais são assim. Você pode dizer, a gente está faltando tal coisa. Na igreja onde eu frequentava era melhor, né? Mas então vamos começar a fazer melhor. Vamos melhorar, vamos crescer. Mas se você sair daqui pensando que vai achar uma igreja que está vivendo tudo isso perfeitamente, meu querido, você está enganado, certo? Ainda estamos longe do alvo, estamos caminhando, queremos alcançar essa visão, mas enquanto isso, o Espírito Santo está nos capacitando, nos concedendo crescimento, mas nós precisamos servir, e isso exige suor espiritual. Entenderam? Não é a gente só ficar sentado na cadeira reclamando que a igreja não tem isso, não tem aquilo, mas você está fazendo o quê? Onde é que você está servindo? Como é que você está ajudando? E outro detalhezinho que eu quero destacar, não sei se você está vendo essas mãozinhas aqui, isso aí é o quê? Oração. Em tudo isso, na visão, na missão, em tudo, meus queridos, a gente vê a prioridade da oração. Porque a igreja, ali em Atos, ela estava se dedicando às orações. Os apóstolos estavam se dedicando à pregação da palavra e às orações. Então, em tudo, nós queremos ser uma igreja que é caracterizada pela oração. Não só um culto de oração,
às quartas-feiras, mas oração em todos os momentos. Uma coisa que eu falo constantemente com o Rony nas nossas reuniões pastorais, toda semana, eu falo que nós temos que ter o cuidado de começar a reunião sempre com o objetivo de oração, sempre com oração. Por quê? Muito fácil a gente fazer uma reunião, depois de 2, 3 horas a gente faz um planejamento e depois a gente diz, Senhor, abençoe aquilo que a gente já planejou, né? Mas a gente quer começar um pouco antes disso, a gente quer dizer, Senhor, nos guie. Senhor, que Teu Espírito nos mostre aquilo que nós devemos fazer, que possamos andar segundo a Tua vontade. Então você pode ter certeza que toda segunda-feira de manhã, às 9 horas, quando eu me reúno com o Rony, nas reuniões pastorais, a primeira coisa que nós fazemos é orar. Orar por vocês, orar pelo ministério, orar pelo avanço do Evangelho, orar que Deus nos proteja, que nos conceda unidade. Toda semana nós fazemos isso. Nas reuniões com líderes, nas reuniões com líderes do Ministério Infantil, nas reuniões com o pessoal que trabalha com a mocidade, a oração deve fazer parte de tudo que nós fazemos. Se a gente deixar a oração de lado, nós estamos vivendo na autossuficiência, porque a oração é o reconhecimento de que nós dependemos de Deus para tudo que nós fazemos, inclusive a nossa própria saúde. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a missão, certo? Eu só destaquei alguns. Nós temos uma lista mais longa no curso de membresia, se você se lembra um pouquinho, eu só destaquei alguns. Mas para alcançar os nossos objetivos, nós vamos evangelizar as pessoas perdidas ao nosso redor. Eu fico muito alegre quando eu ouço irmãos da igreja dizendo eu estou fazendo um estudo bíblico, estudo evangelístico com meu irmão, com meu vizinho. Gente, isso tem acontecido muito e isso me alegra e eu espero que isso alegre o seu coração também. Temos visto pessoas convertidas a partir de estudos dessa forma. Multiplicaremos líderes, ou discípulos, líderes, igrejas, é um dos grandes objetivos para o próximo ano, é começar a oferecer diversos treinamentos em áreas de ministério, para que possamos crescer em nosso conhecimento, mas também na nossa prática, no nosso serviço. Mas a ideia de multiplicação é muito mais profundo e amplo do que simplesmente formar mais líderes dentro de uma igreja. Nós queremos ser uma igreja multiplicadora no sentido de plantar outras igrejas. Se você não tem essa visão, meu querido, você está na igreja errada, viu? Essa igreja é uma plantação de igreja, faz parte de uma obra de plantação de igreja. E o nosso desejo como pastores é de ver essa igreja se multiplicando. Nesse próximo ano nós vamos começar a compartilhar um pouco mais sobre essa visão, o que é que nós imaginamos. Porque nós já temos começado a conversar sobre quantas igrejas nós queremos plantar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, e quais são os objetivos que vão nos levar a chegar nessas metas. Então saibam que se você faz parte dessa igreja, essa igreja vai se multiplicar. Essa igreja, ao crescer, vai visar outros locais onde há necessidade de plantar igrejas e nós vamos multiplicar dessa forma. Por quê? Porque o nosso coração é de ir até onde estão os perdidos. Eu tenho uma visão de plantação que pode parecer uma palavra que é usada de forma muito negativa, mas é saturação. Na plantação de igreja. Saturação. Normalmente a gente pensa como saturação uma coisa muito exagerada, né? Mas nós queremos saturação de plantação de igreja no sentido de que queremos ver igrejas plantadas em cada bairro, cada cidade, cada estado, cada país, cada continente, a não ser lá no sul, né, na Antártida, que é um pouco frio. Mas em todo lugar, até a volta de Jesus. Nós temos esse mandamento de fazer discípulos de todos os povos. E até que Ele venha, como cantamos hoje à noite. Nós vamos continuar com essa missão. Então, saturação. Grave aí na sua mente essa palavra, saturação, porque eu vou usar mais vezes. Porque a nossa igreja, daqui a uns anos, a gente vai plantar outras igrejas. Você pensa, mas puxa, é só 5 quilômetros daqui, eles não podiam vir para cá, né? Não podiam frequentar conosco.
Beleza, mas aquele bairro tem uma igreja? Não, então vamos plantar uma igreja lá, para as pessoas poderem frequentar onde elas moram, para as pessoas poderem alcançar as pessoas em volta. Vamos lá. Pregaremos fielmente a palavra de Deus. Nós devemos ser como os bereanos, certo? Que em Atos eles ouviram a palavra e depois eles voltaram e estudaram para ver se era aquilo mesmo que havia sido escrito. Eles ainda não eram crentes, mas eram peritos no estudar a palavra de Deus. E assim eles comprovaram que a palavra era verdadeiramente o que se encontrava. Nós devemos pregar fielmente as Escrituras. E se em algum momento os pastores aqui da igreja começam a pregar opiniões, coisas que fogem das Escrituras, vocês podem nos cobrar, podem chamar a nossa atenção, dizer, pastor, aquilo que o senhor falou eu não vi na palavra não. Me mostre onde é que se encontra isso. Eu digo isso porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós somos capazes de errar. Mas vamos juntos examinar as Escrituras. E a palavra de Deus, como igreja bíblica, é o nosso fundamento. Você vai ver que a palavra de Deus está também aqui nos nossos valores, vai aparecer aqui na comunicação do Evangelho. A palavra de Deus e a oração, como valores para a igreja primitiva, também são valores centrais para nós como igreja. Serviremos crianças, jovens e adultos. O objetivo é de ministrar a cada faixa etária, sejam por meio de grupos pequenos, por meio de um ministério mais amplo. Há diversos métodos e ferramentas que nós podemos usar dentro dessa visão de servir a cada faixa etária. Nós também faremos estudos evangelísticos. Quem aqui já participou de um estudo evangelístico ou já fez um estudo evangelístico? Não é para chamar atenção não. Levanta a mão aí para a gente ver. Muita gente, está vendo? Se você olhar aqui em volta, se você pensa, puxa, eu nem sei como fazer um estudo evangelístico, beleza, no ano que vem a gente vai fazer um treinamento para você. Um treinamento para lhe ajudar a saber como ensinar o evangelho para outros. Teremos sede própria. Teremos sede própria, né? Para muitos isso aqui parece um negócio muito longe. Talvez você não tenha acompanhado tão de perto onde nós estamos hoje. Eu não vou falar em valores, meus queridos, porque é um pouquinho estranho falar em valores das pessoas, mas resta dizer que nós temos recebido ofertas o suficiente para comprarmos terreno, certo? Nós hoje temos recursos financeiros, tanto de ofertas daqui, quanto ofertas do exterior de igrejas mantenedoras. Nós hoje estamos preparados para comprar terreno. Estamos examinando algumas possibilidades, pedindo que Deus nos oriente, mas nós também queremos construir, queremos ter um local próprio onde vamos pregar o Evangelho, vamos fazer treinamentos. E se você ainda não sabe, uma novidade aqui para você tomar ciência, um dos nossos objetivos é de ser uma igreja que abençoa outras igrejas por meio de treinamentos oferecidos, certo? A gente não quer existir só para nós mesmos. Então, pensando no futuro, nós queremos não somente um prédio para cultos e atividades da igreja, mas algo que atenda treinamentos também, que possamos receber missionários, pastores, igrejas, para servi-los oferecendo diversos tipos de treinamento. Treinamento de evangelismo, discipulado, treinamento de plantação de igrejas, treinamento de discipulado. Muitas coisas que... Eu já falei discipulado, né? A segunda vez, então é importante. Treinamento para discipulado. Sede própria. Quer dizer o quê? Eu imagino o seguinte, talvez eu esteja sonhando um pouquinho, mas eu imagino um local que possa comportar 250 pessoas num auditório. Por quê? Por que 250 pessoas? Porque eu penso assim, meu querido, eu não quero ter uma igreja de 1000 pessoas. É gostoso, é mais animador, talvez seja, mas eu prefiro muito mais ser uma igreja de 250 pessoas com mais 4 congregações e pessoas saindo para fazer parte dessas plantações de igreja. Então, o objetivo vai ser um local que atenda até 200, 250 pessoas, com ministérios adequados para diversas faixas etárias, com ambientes propícios para fazer treinamentos. Então,
uma sede própria para a igreja local e para um centro de treinamento. Agora, os nossos valores. E aqui eu termino. Nós temos nos lados, e se você vê no nosso curso de membresia, temos 8, que nós... Tem igrejas que têm 2 valores, tem 10 valores. Não tem certo nem errado. São algumas coisas que nós identificamos que nós queremos colocar à nossa frente como valores que definem a nossa cultura como igreja. Certo? Algumas igrejas vão valorizar outras coisas diferentes. Mas nós temos isso porque nós queremos uma cultura que reflita aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, sendo assim, deixa eu falar um pouquinho sobre essas 8 coisas. Primeiro, a palavra de Deus. Você tem 8 espaços aí em branco no esboço, se você está preenchendo. Se não, você pode gravar na memória mesmo, que depois eu vou perguntar, viu? Palavra de Deus. Igreja Bíblica Batista do Eusébio. Igreja Bíblica quer dizer o quê? A palavra de Deus é a base, é o fundamento sobre qual tudo que nós fazemos está alicerçado. Você vai ver até no logotipo da igreja, não está aqui não, mas está ali em cima, né? Tem a Bíblia com a cruz no meio. O nosso logotipo demonstra a importância da palavra de Deus. Comprometemos-nos a equipar todas as pessoas por meio da pregação, aconselhamento bíblico e ensino da palavra de Deus. Segundo, oração. Nós cremos que Deus deseja que seu povo ore. Eu creio nisso. E se Ele deseja que o seu povo ore, é porque Ele vai atender as orações. De alguma forma, isso coopera com o plano soberano de Deus. Sendo assim, nós não podemos fazer nada sem o poder de Deus. Todos os ministérios, todas as atividades dessa igreja devem ser caracterizadas pela dependência em oração. Se você tem participado de algum ministério onde não se ora muito, chame a nossa atenção. Sem brincadeira. Diga, pastor, a gente podia passar um tempo maior orando sobre isso? Porque, para mim, é muito melhor orar meia hora e tomar decisões por 10 minutos do que o contrário. Por quê? Na oração, nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. Nós somos fracos, limitados, nossos recursos. Se você me perguntasse, um ano atrás, se a gente iria chegar no que estamos hoje de recursos financeiros para comprar terreno, eu diria que você estava brincando. Nós fizemos uma viagem para o exterior em julho e agosto, e nessa viagem nós sentamos e conversamos com pastores, líderes de igrejas e vários mantenedores. Meus queridos, eles amam a nossa igreja. Não sei se vocês sabem que tem pessoas lá fora, lá no exterior, que amam vocês. Pessoas que estão orando por vocês, pessoas que estão generosamente contribuindo dos seus recursos para que essa igreja se estabeleça e tenha a mesma visão de ser generoso e abençoar no envio de missionários ao redor do mundo. Entenderam? Então, nós não somos um fim em nós mesmos. Nós somos um vaso de bênção para que a generosidade que vem de outros flua através de nós e alcance as pessoas ao nosso redor. Próximos 2 valores, a adoração e a mutualidade. A adoração, como vocês já viram, está no centro de tudo que fazemos, é o culto a Deus, a adoração a Deus, a glória de Deus. No próximo ano nós vamos separar como versículo-chave do ano, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós queremos fazer tudo mesmo para a glória de Deus. Nós vamos errar esse alvo às vezes? Com certeza. Há momentos em que nós vamos agir por egoísmo, por interesse próprio, mas se isso acontecer, a oração deve ser, Senhor, quebranta-nos para que nós possamos voltar e colocar o Senhor como prioridade acima de todas as coisas. A mutualidade. Desenvolveremos relacionamentos. Se você participou do nosso retiro durante a Páscoa, esse foi o tema. Vocês se lembram?
mutualidade, de termos tudo em comum, a unidade que nós experimentamos em Cristo. Então, vamos desenvolver relacionamentos. Se você está aqui, você já tem frequentado por um tempo e tem gente aqui que você não conhece ainda. Gente, você pode ser introvertido, mas não é difícil você chegar em alguém e se apresentar, perguntar quem são, o que é que eles fazem, onde eles moram, né? São coisas tão simples para quebrar as barreiras, e dentro de uma igreja que valoriza a mutualidade, nós vamos experimentar crescimento e Deus vai produzir dentro de nós unidade. A unidade não é natural, porque nós somos um grupo de pessoas, uma coletânea de pessoas tão diferente de outros grupos, né? Todo sábado à tarde, ali na frente do Alphaville, tem um grupo de pessoas que se reúnem com carros antigos, certo? Já me convidaram com minha caminhonete antigona para ir participar. Mas o valor central que eles têm é o quê? Os carros antigos, mas também bebida, viu? Porque eles estão todos ali enchendo a cara para depois dirigir, né? Muito boa combinação. Nós temos pessoas de culturas diferentes, profissões diferentes, experiências diferentes, desejos diferentes. Não existe nenhuma outra unidade na face da terra que tenha essa diversidade tanto quanto tem a igreja de Jesus Cristo. Isso é algo que nós devemos valorizar. Mas temos que aprender, né, a aceitar um ao outro, a amar um ao outro. Envolvimento de todos, já falamos sobre a importância do ministério. Nós cremos que os membros existem para servir. Cada membro é um ministro. Nós falamos isso no curso de membresia. Se tem igreja aí que você entra e tem um ministro de louvor, tem um ministro disso. Gente, isso aí é um termo usado muito errado. O ministro não é aquela pessoa que está na frente responsável por tudo, não. O ministro somos todos. Nós ministramos, servimos, usando os nossos dons, os nossos talentos para servir a Deus e para servir o próximo. E por isso, nós achamos que o envolvimento de todos, nós cremos que o envolvimento de todos é primordial, é importantíssimo. E excelência. Cremos que tudo que for feito dentro da igreja ou fora dela deve ser feito com excelência para a glória de Deus. Isso está vinculado com a glória de Deus. Agora, excelência na nossa igreja vai ser diferente do que excelência numa igreja de 500 pessoas. Entenderam? Excelência é você oferecer o seu melhor para Deus. Uma igreja com 500 pessoas tem mais recursos, tem mais pessoas, mais talentos. Então você pode entrar e dizer, puxa, a gente está longe, né, de ter uma peça assim de Natal tão bonito, tão... Né, eu já vi igreja lá nos Estados Unidos de milhares de pessoas, onde no Natal tem uma peça assim, onde tem até camelo verdadeiro que entra no meio do auditório da igreja. Você pensa, mas puxa, a excelência, como é que a gente vai pegar um camelo aqui dentro? Meu querido, excelência é nós, com os recursos que nós temos, com os talentos e dons que nós temos, oferecer o nosso melhor para Deus. É uma área onde às vezes a gente negligencia um pouquinho. Eu vejo isso, eu já falei para alguns líderes em alguns momentos, eu vejo isso muito no ambiente depois que termina o culto e a gente fecha portas. Por quê? A gente vê papelzinho de bombom, a gente vê copo descartável jogado, a gente vê umas coisas que não deveriam ser. Por quê? Isso aqui não é do pastor Timóteo, isso aqui é nosso, é a nossa família, isso aqui nos pertence como corpo de Cristo. Então o quê? Nós devemos cuidar das coisas que Deus tem nos dado, não devemos jogar as coisas de qualquer jeito. Então é só uma pequena área, mas uma observação aí pastoral, mas nós queremos caminhar para a excelência. E os últimos dois, evangelismo e perseverança. Crendo que a missão de pregar o evangelho a toda criatura é dado para a igreja, crendo nisso, nós vamos pregar o evangelho. Isso aqui está errado. Desculpa, me perdoem. Eu copiei e não mudei.
Nós cremos que Deus tem nos dado a missão de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações, de ser testemunhas aqui, onde nós estamos, ser testemunhas onde nós trabalhamos, ser testemunhas lá fora, de enviar missionários até os confins da terra. Nós estamos orando pelo Breno e a Stephanie, que eles consigam levantar recursos financeiros para pregar o evangelho na Albânia. E já tem alguns contatos, né, que eles estão começando a fazer lá na Albânia, inclusive um deles através de alguém que eu conhecia, que teve filho lá em São Paulo, que foi ser missionário na Albânia, que faz parte de uma missão de alguém que o Breno conheceu. Meio enrolado, né? Mas a gente vê como Deus começa a intercalar as peças. Nós vamos evangelizar e pregar o evangelho. Perseverança, meu querido. Eu estava falando até depois da EBD com o Johnny a respeito da perseverança. Porque não é como você começa, mas como você termina. É como começa também, não vamos dizer que não é. Mas o rei Salomão, na lição de hoje, ele começou muito bem. Amando a Deus, servindo a Deus, construindo o templo para Deus. Mas ao longo da sua vida, o seu coração se desviou. E ele começou a valorizar outras coisas. Ele não perseverou até o fim. Meus queridos, nós queremos perseverar em todas as áreas. Você pode dizer, é difícil? É. Quem já trabalhou com ministério de berçário sabe que é difícil, né? O pastor tem um negócio fácil. Eu fico aqui, eu prego uma mensagem, vocês ficam sentados, bonitinho, no banco, ouvindo. Não tem muita distração. Só as pessoas que estão olhando no celular para ver como é que está a cotação aí dos votos. Fora isso, é fácil. Mas tem gente que serve ali com criança que chora, que precisa trocar fralda, né? Tem umas coisas. Meu querido, persevere nisso, persevere nas pequenas coisas, nas grandes coisas, que juntos como igreja possamos perseverar até que Ele venha. E nisso, nós renovamos algumas prioridades, alguns valores, entendendo quem nós somos como igreja. E se você está junto, meu querido, se você ouviu tudo isso e você está dizendo, pode contar comigo. Vamos trabalhar, vamos servir a Deus. Vamos ver em 2023 essa igreja não somente ter terreno, mas no final do próximo ano já estarmos num local próprio. Vamos orar que Deus nos ajude a dar pessoas para Jesus Cristo, que qualquer crescimento que venha acontecer no próximo ano não seja 20 pessoas da Batista tal que dividiu e recebemos as pessoas que estão chateadas, mas que possamos alcançar 20 pessoas novas para Jesus. Orem por isso, perseverem nisso. E se você está disposto a compartilhar disso, seu coração, sua vida, tudo que você tem, seus recursos, ouçam bem, nós não somos igreja universal, mas no próximo ano a gente vai fazer uma campanha de construção. Quer dizer o quê? Nós precisamos ser generosos. Vamos juntos comprar tijolos, sacos de cimento. Mas não somente aqui, nós queremos fazer isso para que o evangelho também alcance lugares distantes. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque nós não estamos à mercê de ideias ou filosofias quaisquer, mas nós estamos alicerçados, ó Deus, na tua palavra. Quando vêm as ondas, ó Deus, que podem tirar o nosso foco ou nos derrubar, ó Deus, que possamos continuar sempre alicerçados na tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos rodear e nos encher, nos dando unidade, nos capacitando. Pedimos, ó Deus, que o Senhor forneça os recursos necessários para que possamos construir esse local próprio. Ó Deus, nós não pedimos isso porque nós queremos alguma glória para nós mesmos, mas nós queremos um local visível que nos pertença, porque nós sabemos que aí não precisamos gastar dinheiro em aluguel, mas esse valor pode ser destinado a missões, a evangelismo, ao crescimento. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a perseverar quando as coisas estão difíceis. Se tem alguém aqui hoje à noite, Pai, que está cansado, talvez com o ministério, cansado com a vida cristã por uma razão ou outra, ó Deus, que o Senhor possa animar, revigorar, e que juntos, ó Deus, possamos encostar um no outro, a fim de exortar, a fim de encorajar, de levar
uns aos outros, ó Deus, a crescer na fé. Que o Senhor nos conceda crescimento como igreja, Pai. Que possamos alcançar aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Que até mesmo estando presente dentro de uma comunidade, que aquele bairro seja esse ou algum vizinho, ó Deus, que nós possamos alcançar a vizinhança, que possamos alcançar crianças, adolescentes, adultos. Ó Deus, acima de tudo, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em tudo que for feito, ó Deus, até no final desse culto hoje à noite, em cada detalhe, ao levar-nos para nossos lares, ao vivermos trabalhando em nossos empregos, vivendo a vida familiar, nas vizinhanças, ó Deus, que nós possamos buscar a Tua glória acima de todas as coisas. Que as nossas vidas, ó Deus, reflitam essa glória até que o Senhor Jesus Cristo venha. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.